Olá, hoje eu estou aqui para falar um pouco mais a respeito da ansiedade, da insegurança e da consequência nefasta destas duas emoções que desemboca na depressão. Na realidade, ansiedade já é um vídeo que eu gravei há um tempo atrás, que está no canal do YouTube do IGEP, onde eu falo de que ânsia é sinônimo de desejo, de necessidade, eu anseio, é uma ânsia de ter aquilo que me falta, de preencher um vazio, que eu não sei qual é muitas vezes, ou é uma ânsia de me libertar de algo que está me dando mal-estar. Mal-estar é estou onde eu não queria estar, estou com quem não estou da maneira que eu não quero estar. E isso vale para as relações do âmbito social, profissional, espiritual e assim por diante. Muito bem. O que está por trás da ansiedade? Então, dando um passo adiante daquela informação do outro vídeo, eu digo que a ansiedade tem muita ligação com a falta de referência. Carl Gustav Jung nos mostra que todo o processo do desenvolvimento, lembrando que desenvolvimento é sair de envolvimentos, é um processo contínuo, ele é mimético de alguma forma. A criança faz a mimese, a imitação dos seus cuidadores para poder se sentir confortável e se sentir, de alguma maneira, acolhida e pertencente naquele núcleo. Muito bem, se aquela relação endogâmica deixa de fazer sentido, porque agora chegou na adolescência, ele vai ter que buscar de maneira saudável uma relação exogâmica, e essa relação exogâmica vai fazer com que ele busque novas mimeses. Então, ele vai, de alguma maneira, ter a referência de um grupo, referência de um time, de uma ideia filosófica, uma ideia religiosa, e assim vai indo. À medida que ele vai evoluindo, vai tendo capacidade crítica, autocrítica, reflexiva, muitas vezes aquelas referências deixam de fazer sentido, ele tem que se desenvolver para encontrar novas referências. O problema é que quando chega na fase adulta, nós construímos de uma maneira mais consolidada aquilo que chamamos de persona, a máscara social, o personagem que vai dar origem à minha personalidade, à minha identificação. E a persona, por exemplo, profissional, ela é muito rígida, porque ela impõe um código de conduta. E determinadas profissões, esse código de conduta é muito mais forte. Por exemplo, um médico, coitado, ele tem tanto protocolo e tanto código de conduta que ele deixa de ser criativo. Ele perde 5 minutos, né, falando com o cliente, com o doente no hospital, e mais de 20 minutos fazendo prontuário, porque ele tem todo um monte de protocolos e um monte de by the book para poder garantir que ele está cumprindo o código de conduta. Isso tira a criatividade, isso tira a espontaneidade, isso tira a alegria do servir, a conexão com a alma. Como ele, outras profissões. Infelizmente, as pessoas precisam desses códigos de conduta. O código de conduta que o pastor, que a religião, que impõe no indivíduo, o código de conduta da moral, da lei, e assim vai. Porém, à medida que o indivíduo passa a se sentir desconfortável com aquele código de conduta e não sabe por quê, ele passa a ficar ansioso, porque ele anseia se libertar daquele código de conduta, mas não consegue encontrar aquilo que vai dar para ele, de alguma maneira, gratificação. E aí ele fica perdido, ansioso, ele quer se livrar daquele mal-estar, fica inseguro porque ele não sabe o que mais deve fazer ou como deve fazer, e isso acaba desembocando, obviamente, num sintoma depressivo, o que não é ruim, porque a depressão só demonstra que a energia psíquica parou de ir para um movimento de adaptação e progressão, ficou represada e regrediu, como uma maneira dele fazer uma reestruturação da persona. Porém, se ele não tem maturidade para isso, ele vai fazer uma reconstrução regressiva da persona. Ele vai voltar para padrões infantis,
padrões de um passado que outrora foram válidos. E aí o indivíduo fica literalmente infantilizado e cada vez mais dependente, ou de códigos de condutas externos ou de medicações. O processo do autoconhecimento proposto pela análise junguiana é a chave de transformar essa situação nefasta, porque com o autoconhecimento eu passo a reconhecer quem eu sou, o que eu sou, para que eu sou. Eu passo a perceber o que eu tenho de potencialidades e o que eu tenho de fraquezas, de dificuldades. Eu passo a perceber tanto belo quanto feio em mim. Eu passo a perceber tanto as características saudáveis quanto patológicas. Eu reconheço a minha sombra, eu reconheço os meus complexos. E neste processo de autoconhecimento, eu passo a aceitar aquilo que eu sou. Não adianta eu querer ser aquilo que eu não sou. Eu não tenho cabelo loiro, liso e olho azul no padrão eurocêntrico que é imposto numa sociedade hipócrita como a nossa, que valoriza isso. E aí, desde a minha adolescência, eu não me sinto incluído ou valorizado e fico mal por conta de não ter isso. Eu passo a respeitar essa minha condição fenotípica, inclusive, reconhecer a minha condição socioeconômica, cultural e perceber que eu sou o que sou, mas eu posso ser o melhor do que sou. A partir do movimento da segunda etapa da análise, que é a autoestima. Eu passo, então, agora a estimar, a amar, a valorizar, a respeitar a mim mesmo, com as minhas idiosincrasias, com as minhas peculiaridades, com as minhas potencialidades e com as minhas fraquezas. E a partir deste momento, eu também passo a respeitar o outro. Desta maneira, já começa um caminho muito mais interessante para as relações interpessoais. E a partir deste momento, eu passo a compreender aquilo que me dá sentido, que me dá significado para a vida. E aí é a terceira fase da análise, que é a autonomia. A autonomia, você passa a ser referência de você mesmo. Ao invés de eu ficar buscando essa referência fora, como, por exemplo, no livro do Hermann Hesse, Siddhartha, que ele buscava o sagrado fora, até que ele vai descobrir que o sagrado que ele buscava fora o tempo todo estava dentro dele, que é a mesma coisa da metáfora alquímica, que é o mesmo caminho do processo do autoconhecimento proposto por Jung. Então, a partir do momento que eu tenho autoconhecimento, autoestima e amor próprio, eu passo a respeitar a relação que eu vou ter com o mundo através da relação que eu tenho comigo mesmo. Ou seja, eu integro aquilo que a gente chama de espírito das profundezas com o espírito da época. Eu integro a natureza mais primitiva, troglodita e mais espiritualizada e profunda que existe em mim, com a cultura, com o mundo externo que vem com padrões, que vem com códigos de conduta. Porém, esses padrões e códigos de conduta agora passam a ser, de alguma maneira, questionados e eu vou encontrar caminhos criativos para poder repensar esses códigos de conduta, né? Repensar esse movimento todo de como fazer ou como deixar de fazer esse tipo de situação, né? Para a minha vida e, consequentemente, para a vida do outro. Então, vejam, ansiedade é falta de referência, né? A ansiedade gera insegurança porque eu estou transitando numa área que já não é mais segura e, consequentemente, vai produzir a depressão, que é o represamento de energia para você voltar para dentro, para resgatar a alma e voltar para fora com uma renovação de autoconhecimento e de autonomia. Espero ter contribuído para explicar um pouco mais sobre a teoria junguiana e o quanto que essa teoria tem de efeito prático e de ajuda para o ser humano em geral. Peço que vocês ajudem a divulgar o nosso canal, clicando aqui, né, para fazer a sua adesão ao canal. E entre em contato no site de GEP, que tem artigos maravilhosos, vejam os outros vídeos e
Pesquisem a respeito dos nossos congressos junguianos, que são 6 versões, com temáticas maravilhosas, desde o Jung do zero até a última, que fala sobre a cosmovisão, que está extremamente positiva para este momento que nós estamos vivendo. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.